Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, meu jutsu está errado. Perigosamente errado. Capítulo 251. Fique calmo. Link respirou fundo, retornando sua expressão a uma compostura refinada, e abriu uma gaveta próxima. Uma máquina do tempo. Bem, diga-me, onde está minha máquina do tempo? Ele inalou novamente, pressionando uma das mãos contra a bochecha. Nossa, ele nunca deveria ter cooperado com Tobirama em um experimento tão bizarro. Na verdade, ele havia entendido um pouco da explicação de Tobirama antes, que era um jutsu de espaço-tempo altamente formidável extraído de seu próprio Edo Tensei. Mas considerando a experiência de Tobirama e a estranheza de discutir outros mundos, Link simplesmente deixou para lá. Quem poderia imaginar que o cara iria avançar de forma tão imprudente? O que aconteceu com a prudência e o profissionalismo do maior especialista em jutsus proibidos de Konoha? Link praguejou internamente por um bom tempo. Ele confiava tanto em Tobirama, mas tudo terminou em um grande acidente experimental. Se Tobirama fosse lançado, digamos, para o universo de Dragon Ball ou Varamer, como eles lidariam com isso? Mesmo que eles encontrassem alguma conexão, Link realmente ousou reconstruir aquele pergaminho usando a fórmula restante de Tobirama? Sejam as figuras divinas que casualmente explodem planetas em Dragon Ball ou a terrível loucura de Varamer, fazer essa conexão seria um desastre. Suspirar, ele ponderou sobre 1000 possibilidades e então finalmente exalou todo o cor dos pulmões, como se estivesse se esvaziando de toda a agitação, deixando de lado aquelas preocupações inúteis. De qualquer forma, ele nunca conseguiu impedir a Shirama de procurar seu irmão, nem conseguiu impedir a vila de procurar o segundo Hokage. E um novo mundo. E pela segunda vez, ele sentiu aquela centelha de impulso, aquela expectativa. Inconscientemente, Link sorriu. Honestamente, ele não tinha certeza de quando aquilo começou, mas ele havia se apaixonado por jutsus desconhecidos, uma vida emocionante, a obtenção de poderes maiores. Se ele fosse enviado de volta à Terra, retornando ao antigo Zé Ninguém, provavelmente não desejaria isso. Uma nova aventura, uma nova jornada. E soldado, Tobirama, espere que a gente vai te resgatar. Fora de Konoha, no cassino da Rua da Diversão Divertida. Estou me divertindo muito. Ha 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 ha. A Shirama ria a beça enquanto juntava as fichas. Nossa, hoje a sorte dele estava fora de série, aposta vencedora após aposta. De qualquer forma, mesmo que ele tivesse reencarnado, ele era apenas uma criança de 3 anos. Que os problemas futuros sejam resolvidos no futuro. Se ele deixasse tudo que era doloroso na cabeça o tempo todo, já teria se tornado um desastre depressivo há muito tempo. Todo o sofrimento da era dos estados combatentes o deixou resiliente o suficiente para enfrentar qualquer coisa de frente. Agora, se ele podia aproveitar ao máximo, por que não aproveitar ao máximo essa segunda chance na vida? Um agente da Anbu pousou ao lado dele, sussurrou algo em seu ouvido, e naquele instante, o sorriso de Hashirama desapareceu. Ele nem se deu ao trabalho de recolher as fichas antes de desaparecer sob os olhares assustados dos jogadores e funcionários do cassino. Menos de 1 minuto depois, no escritório do Hokage. O que aconteceu com Tobirama? Hashirama perguntou, pulando pela janela com a Anbu na mão. Ao ver seu subordinado Tenzo, que estava sendo jogado no chão como uma criança, o terceiro Hokage suspirou baixinho em sua mente. É assim. Link tomou a iniciativa, descrevendo o acidente experimental e dando um palpite lógico sobre o que havia acontecido. Por Tobirama ter sido descuidado, um jutsu de espaço-tempo desconhecido o teletransportou para longe. Aquilo foi uma grande dor de cabeça. Atualmente, as únicas pessoas na vila capazes de ninjutsu de espaço-tempo eram o Esquadrão Gema, treinado pessoalmente pelo quarto Hokage. Claro, eles podiam usá-lo, mas dizer que o dominavam era um exagero. Havia muito o que melhorar. É claro que os jutsus de selamento e de invocação também lidavam com o espaço-tempo em algum nível. Em princípio, eles se sobrepunham. Mas o pergaminho experimental de Tobirama, os especialistas da equipe de barreira não conseguiram decifrá-lo, e até mesmo o terceiro Hokage o achou desafiador. Tentar aprender um jutsu totalmente desconhecido do zero foi incrivelmente difícil. Ah, Tobirama. Hashirama balançou a cabeça com uma expressão de eu avisei. Algum plano? Ele estava bastante preocupado com o irmão desaparecido, mas esperar que ele desenvolvesse um plano de resgate completo era forçar a barra. Amanhã eu me aposentarei e Tsunade assumirá como a quinta Hokage, disse o terceiro Hokage com o rosto calmo. Então, me sacrificarei cortando a barriga do Shinigami para libertar Minato. Veremos se ele consegue descobrir a técnica do segundo Hokage. Alguns dias atrás, instigado por Link, Tobirama encontrou uma maneira de retirar a alma do quarto Hokage do estômago do Shinigami. Caso contrário, eles não teriam pressionado pela renúncia de Hiruzen Sarutobi. Eles não poderiam pedir para Tobirama se cortar ao meio. E nem todos poderiam ser como Orochimaru, retalhando o próprio corpo sem consequências. Então Tsunade vai ser Hokage. Minhas desculpas, Sarutobi, disse Hashirama com o rosto cheio de preocupação. Suspeito fortemente que o terceiro esteja se afastando em parte, porque lidar com sua esposa de 3 anos, uma boneca de porcelana, foi demais. Provavelmente ele permanecerá por perto como um espírito, como Danzou, servindo a vila por um tempo, mas não a enfrentará diariamente, evitando assim toda a questão. Link viu o olhar quase imperceptível de alívio no rosto de Hiruzen e sorriu interiormente. Parada ali perto, Tsunade tinha uma expressão séria. Com o irmãozinho, o namorado e o avô de volta, ela estava pronta para se tornar a próxima líder da aldeia. Jiraiya, no entanto, parecia bastante abatido. Ver em primeira mão que não tinha a mínima chance o deixou magoado. Hiruzen Sarutobi balançou a cabeça. Não é nada, mas Minato pode não conseguir. Se isso acontecer, ele hesitou. Ninjutsu de espaço-tempo? O quarto Hokage, sem dúvida, tinha talento para isso.
O jutsu de selamento, também ligado ao espaço-tempo, também era o ponto forte daquele jovem. Mas a técnica que Tobirama deixou para trás era um enigma total. Mesmo como professor de ninjutsu, Hiruzen via apenas uma pessoa capaz de interpretar, aprender e replicar aquele jutsu no menor tempo possível. Orochimaru. Sua expressão demonstrava um toque de exasperação. Aquele meu discípulo, que desertou da vila, provavelmente consegue entender. Hashirama refletiu. Então vou adiar a finalização da minha reencarnação por enquanto, até Tobirama retornar. Eu irei com Link capturar Orochimaru. Sarutobi, você se concentra em libertar o quarto Hokage. Suna, você toma conta da vila. Omura, Koharu, vocês dois certifiquem-se de apoiar Tsuna totalmente. Sim, espere. Jiraiya levantou a mão. Eu conheço Orochimaru bem, eu o persigo há anos. Me leve junto. Ele queria sair da vila por um tempo para clarear as ideias, mesmo que fosse apenas por alguns dias. Sair de casa e ver sua paixão de longa data tratando o namorado como um bebê foi de partir o coração. Mais importante ainda, ele queria uma interação real com Link, que era suspeito de ser o filho da profecia. Nos últimos dias, Link estivera tão ocupado com o Edo Tensei que eles não tiveram tempo para conversar. Talvez uma missão juntos fosse a oportunidade perfeita. Hashirama fez uma pausa e disse, tudo bem. Jiraiya, junte-se a nós. Link, estou contando com você. Ele fez uma reverência profunda. Seja reencarnação ou invocação de almas falecidas, o futuro e a esperança de Konoha repousavam sobre os ombros daquela criança. O peso da responsabilidade era assustador. Capítulo 252. Base Oriental de Orochimaru. Clank, Baki. Uma densa coleção de selos escritos se dissipou, e a pesada porta de ferro trancada por tanto tempo foi forçada a abrir, espalhando a poeira que a cobria pelo chão. Faz muito tempo, não é mesmo? Orochimaru soltou a mão com um ar de nostalgia no rosto. A rigor, ele não era dado a sentimentalismos, mas cada vez que usava sua reencarnação de cadáver vivo, Fushi Tensei, a consciência do corpo hospedeiro permanecia em seu reino mental, inapagável. Essa era uma das razões pelas quais ele não trocava de corpo com muita frequência. Os donos originais de seus corpos anteriores eram todos pessoas de vontades mais fracas que por diversas razões, se ofereceram voluntariamente. Por isso, sua influência duradoura sobre ele não foi muito forte. O corpo de Kabuto, por outro lado, era um incômodo. Aquele subordinado carregava uma confusão excessiva no coração. Mesmo tendo oferecido seu corpo voluntariamente, os resquícios de sua mente atormentavam Orochimaru incessantemente. Felizmente consegui voltar a tempo. Parece que muitos dos lacres da base foram sabotados. Se todas as coisas lá dentro tivessem escapado, teria sido uma baita dor de cabeça. Orochimaru pensou por um momento, depois se virou e olhou para um canto, sorrindo. Saya Suigetsu. Com cabelos brancos, olhos violetas e uma boca cheia de dentes de tubarão, Ozuki Suigetsu saiu das sombras com uma risada nervosa. Orochimaru-sama, já faz um tempo mesmo. Nunca pensei que você conseguiria sobreviver, disse Orochimaru com um toque de diversão na voz. Enfrentando um bando de criaturas com regeneração ilimitada, força constantemente aumentada e cérebros cada vez menores. Sobreviver seria impossível sem aquela maravilhosa técnica de hidrificação. Suigetsu pareceu um pouco inquieto. Você não abandonou este lugar? Por que voltou agora? Olhando para a escuridão dentro da base, onde pares de olhos escarlates cheios de raiva e brutalidade se iluminavam, Orochimaru permaneceu calmo. Vim ver como estão os sujeitos do teste e já que estou aqui, recuperar o que é meu. Selar aqueles 4 monstros ali lhe custou caro. Ele até deixou seu precioso corpo original nas profundezas da base. Felizmente, ele tinha muitas células de reserva daquele corpo. Caso contrário, seus experimentos depois de fugir teriam encontrado grandes problemas. Mas agora era a hora de recuperar tudo. Inúmeras cobras avançaram, bloqueando a entrada da base. Suigetsu se liquefez silenciosamente, fluindo para um canto. Bum, bum, bum. Com o selo amaldiçoado de 3º nível ativado, Jirobou era de um tom roxo escuro da cabeça aos pés, de tamanho descomunal e pele resistente. A protuberância afiada no topo de sua cabeça raspava o teto de aço, cuspindo faíscas. Morrer? Então essa é toda a força que eles têm? Orochimaru deu uma risadinha baixa. Possuindo o modo sábio agora, junto com o corpo de Kabuto, ele era realmente aterrorizante. Até mesmo Uchiha Itachi, que uma vez o subjugou com Genjutsu, não assustaria mais neste modo sábio agora sempre ativo. Enquanto ele evitasse monstros como Uchiha Madara ou Senju Hashirama, e mantivesse distância de Link, ele nem tinha certeza de quem poderia derrotá-lo. O sabor do verdadeiro poder, tão doce. 2 dias depois, de manhã, na casa de Link na sala de treinamento. Como é que tirar uma foto do Orochimaru fez Yakushi Kabuto aparecer de novo? O eremita púrpura está sendo interferido ou algo assim? Sem hesitar, Link mudou de alvo. Pensando em Kabuto, disparou novamente. Mas ele não conseguiu nada, então Kabuto estava morto, afinal. Da última vez que ele tirou uma foto de Orochimaru, ela mostrava Kabuto. Tirar uma foto de Kabuto mostrou Orochimaru. O que significa que nesse período, Kabuto morreu de forma bizarra e cedeu seu corpo para Orochimaru. Que interessante. Link coçou o queixo. Ele já havia marcado Kabuto com um selo dos 5 elementos, então Kabuto deveria ser incapaz de formar selos de mão. No entanto, Orochimaru realmente executou o Edo Tensei em Uchiha Madara e de acordo com Tsunade, ele até dominou o modo sábio. Curioso.
No mangá, ele não estava nem um pouco interessado no corpo de Kabuto, mas agora ele roubou um corpo cuja capacidade de formar selos de mão foi anulada pelo selo dos 5 elementos. Ele se lembrou de como Tsunade ganhou o modo sábio através das células daquele corpo original e da repentina compreensão do modo sábio por Orochimaru. Isso confirmou seu palpite anterior. O corpo original era o antigo de Orochimaru que Link marcou com o selo dos 5 elementos. Então o efeito real do selo dos 5 elementos é que ele atrai energia natural. Ele ponderou sobre o potencial futuro do selo e percebeu que seria muito fácil lidar com Orochimaru. Basta um selo dos 5 elementos e pronto. Toda aquela conversa sobre especialista em Senjutsu, imune a ataques físicos comuns e regeneração extremamente rápida, nada disso importava contra seu jutsu. Orochimaru, você não iria querer, e combinado com o taijutsu de Hashirama, capaz de trocar golpes com Madara, capturar Orochimaru seria brincadeira de criança. Tirando outra foto do local, base oriental, isso lhe era familiar. Ele já a tinha visto antes, e já lhe disseram a localização exata. Link agarrou a foto e se levantou. O Takata, Sasuke, preparem-se. Estamos saindo. Em Konoha, ou melhor, no mundo inteiro, ele provavelmente era considerado a pessoa mais forte, sem dúvidas. As pessoas não entenderam que ele podia invocar, a qualquer momento, o terceiro Hokage em seu auge, Shimura Danzou, o quarto Hokage, e o piloto de mecha Senju Hashirama. Ah bem, Danzou era um pouco. É da próxima vez, vou verificar a opinião do Sasuke. Se não der certo, é melhor nem ressuscitar aquele fóssil velho. Ele está sempre tão ansioso para ajudar o Rashomon. Isso me deixa um pouco inquieto. Balançando a cabeça, Link conduziu o Takata e Sasuke para fora da vila. Conectando-se à sua bateria, o Takata, ele invocou o dragão da terra e Rashomon. Saiam daqui. Um momento depois, na Pedra dos 4 Hokage, 3 deles foram puxados para o mundo dos vivos. Não importava como se olhasse, Danzou se sentia deslocado. Mas como ele era um invocado, não estava na lista negra e ainda estava disposto a lutar, Link não podia simplesmente deixá-lo no banco. Ele provavelmente precisaria do velho Danzou para explorar outro mundo algum dia. Com isso em mente, Link e os 3 Hokage mais o Hokage 0,5 montaram no Dragão da Terra. Num turbilhão de velocidade, avançaram em direção à base oriental de Orochimaru. Lorde primeiro, Lorde terceiro, Link, eu farei o reconhecimento primeiro. Minato, segurando uma kunai do deus voador do trovão, se ofereceu. Em um instante sua figura desapareceu. Shimura Danzou ficou parado ali com uma expressão sombria. Sua posição era realmente incômoda. Mesmo que recuperasse seu Sharingan e o Mangekyou de Shizui, como poderia se igualar aos 3 Hokages que disputavam o topo? A rigor, não havia como ele fazer isso. Só falar bem não o faria provar seu valor. Como ele poderia ganhar a chance de reencarnar? Ele se sentia profundamente insatisfeito. A vila estava navegando em direção a uma nova era, um novo continente, e somente ele estava perdendo esse barco. Embora estivesse feliz em ver a vila prosperando, ser deixado para trás daquele jeito doeu. Principalmente porque mais uma vez Sarutobi havia roubado seu lugar. Isso realmente o irritou. Não demorou muito para que Minato reagisse, e com ambas as mãos em 2 Hokages usando armaduras, ele desapareceu novamente. Vamos fazer um momento de silêncio para Orochimaru. Link cruzou os braços sobre as costas do dragão da terra, balançando a cabeça em sinal de regozijo. Invocar jutsu é nojento, né? Trocar de pele é nojento, né? Ótimo. Seu comitê de boas-vindas é composto pelo 4º Hokage, o mais adepto do ninjutsu espaço-temporal, o lendário 1º Hokage e o 3º Hokage, mestre de todos os tipos de jutsu. Alegrem-se porque mesmo quando lutaram contra o Uchiha Madara, eles não escalaram uma equipe como essa. Capítulo 253. Orochimaru. Uma voz familiar e estranha ecoou pelo ar. Sentado em sua cadeira, Orochimaru olhou para o lado, pretendendo dizer algo, mas no momento em que instintivamente entrou no modo sábio e sentiu quem acompanhava aquela voz, sua expressão congelou. Nenhum dos 3 projeta sombras, deve ser Link. Ele olhou para o 1º Hokage, agora no modo sábio, o 4º Hokage segurando uma kunai do deus voador do trovão, e seu outrora ancião professor, agora no auge, segurando o ema do rei macaco. Um peso foi tirado do peito de Orochimaru. Pelo que sabia sobre Link, aquele pirralho era realmente vingativo. Ele já havia tomado 2 bases de Orochimaru em rápida sucessão e até mesmo enviado Jiraiya e os outros em sua busca. Tendo lidado com o Uchiha Madara, eles estavam fadados a vir atrás dele com uma força avassaladora. Ele sempre suspeitou que isso pudesse acontecer, e, embora estivesse decidido a fugir assim que recuperasse seu corpo original, nunca imaginou que agiriam tão rápido. Eu me rendo. Orochimaru levantou-se com um olhar resignado, erguendo as mãos. Resistir? Impossível. Não seja ridículo. Eles achavam que ele era o Uchiha Madara? Essa formação, com Link certamente observando do lado de fora, significava que ele não teria tempo de tentar nenhuma invocação reversa antes que o Flash Amarelo o destruísse completamente. Além disso, ele não sentia amargura nem medo. Afinal, ele vira o Senju Tobirama reencarnado em primeira mão. Ele sabia que Link podia invocar e reencarnar os mortos. Não havia motivo para ter medo. Cedo ou tarde, eles precisariam de suas habilidades. Ele conhecia a Terra pura o suficiente para saber que uma vez adormecido ali, você não tem consciência do tempo, eventualmente alguém precisaria de seus talentos. Então talvez morrer dessa vez e resolver seu conflito com eles não tenha sido tão ruim. Dito isto, seria melhor não morrer, se pudesse evitar. Sarutobi Hiruzen jogou Ema, em forma de cajado, no chão. O laboratório tremeu enquanto ele falava com uma expressão sombria. Volte para Konoha conosco. Você não vai me matar? Orochimaru viu que o tom e a expressão de seu professor não continham nenhuma intenção assassina. Isso sim foi interessante.
Sua maior preocupação era que Link simplesmente causasse problemas por despeito pessoal, tornando a morte um desperdício. Mas aparentemente havia algo mais acontecendo. Com licença, disse Namikaze Minato. Ele apareceu num lampejo ao lado de Orochimaru, deixando nele uma marca do deus voador do trovão antes de continuar. Como isso envolvia o desaparecimento do segundo Hokage, eles não podiam deixar Orochimaru escapar. Orochimaru não pretendia fugir de qualquer maneira. Hesitou brevemente, mas optou por não se esquivar da marca do deus voador do trovão. Ele se arriscaria a ver exatamente o que havia acontecido. No momento em que os quatro pessoas, estavam prestes a sair, Hashirama bateu palmas e desapareceu por um segundo, apenas para reaparecer de um canto carregando Ozuki Suigetsu inconsciente. O chakra do homem havia sido drenado pela liberação de madeira e ele jazia inerte, incapaz de resistir. Por mais impressionante que a técnica de hidrificação fosse para lidar com ataques físicos, ela não foi eficaz contra o jutsu do primeiro Hokage. Assim, mais um indivíduo juntou-se à partida da base, ou melhor, uma pessoa real, 3 mortos-vivos e uma forma de vida desconhecida. Isso foi rápido. Link observou, espantado, toda a operação não levar mais do que 20 ou 30 segundos, e agora eles emergiam com 2 prisioneiros. Ele não pôde deixar de admirar. Eu realmente sou incrível, hein? Afinal, o jutsu de invocação faz parte do seu próprio poder de combate, certo? Claro que sim. Orochimaru. Jiraiya olhou nos olhos de seu antigo companheiro de equipe, sua expressão complicada, apenas para receber um olhar de total desrespeito em troca. Tudo na vida de Jiraiya parecia estranho. Amores não correspondidos, ver velhos companheiros se distanciando cada vez mais. Era como se somente ele permanecesse no mesmo lugar. E apenas 2 dias atrás, no Monte Myobuku, o grande sábio sapo proclamou: a visão do futuro é completamente incerta. Será que essa velha profecia algum dia se cumpriria? Depois de uma vida inteira buscando a paz, para onde ele deveria ir agora? Parados atrás de Link como 2 guardiões, Uchiha Sasuke e o Takata observavam em silêncio. Shimura Danzou, vestido com a armadura na vanguarda, franziu a testa. A vila precisa de você para alguma coisa. Ele e Orochimaru tiveram muitos negócios. No mangá, ele sempre se preocupou que a captura de Yakushi Kabuto os expusesse. Na realidade, graças à intromissão de Link, eles colaboraram ainda mais estreitamente. Então, deixar que ele fosse o único a dizer isso fazia todo sentido. Lidar com o ninja rebelde era inerentemente estranho. Por outro lado, a história da raiz já era tão sombria que adicionar mais escuridão não faria diferença. Bem, então, disse Orochimaru com uma risada fraca na voz, já que aparentemente sou útil, posso pelo menos saber o que aconteceu? Quando falou, ele de fato havia mudado bastante, em parte graças aos resquícios da mente de Kabuto, em parte devido à sua própria aversão à mentira. Estreitando os olhos, ele continuou com certa franqueza. Hashirama interrompeu Danzou, que estava prestes a se aproximar e dizer algo áspero. Com uma expressão séria, o primeiro Hokage explicou: meu irmão mais novo desapareceu enquanto experimentava um jutsu de espaço-tempo. Sarutobi disse que você talvez consiga aprender esse jutsu. Encontrar Tobirama. Ele não queria que nenhum novato empreendesse mais atos obscuros por sua causa. Então, por favor, precisamos da sua ajuda. Com isso, o primeiro Hokage curvou-se profundamente. Se o diálogo aberto, a paz e a sinceridade pudessem resolver o problema, tanto melhor. Só se Orochimaru se recusasse categoricamente é que Hashirama recorreria ao território: eu realmente não quero te matar. Bem, Orochimaru, afinal, havia sido alterado pela mente de seu hospedeiro remanescente e sempre detestara mentir. Ele estreitou os olhos. Eu mesmo estou bastante curioso sobre os novos jutsus que o Lord Tobirama criou. Nesse momento, talvez fosse mais fácil resolver seu conflito com Link, usando o resgate do segundo Hokage como alavanca para forçar o perdão. Mas ele sabia que aquele pirralho nunca cedia à pressão. Ele não era nenhum Uchiha Itachi que se sacrificaria por algum ideal nobre. Simplificando, Link era um garoto criado por Shinobi que, de alguma forma, não tinha nenhum respeito pelo código ninja. Ele era extremamente imprevisível. Ele percebeu isso na primeira vez que se conheceram, quando Link, sem hesitar, abandonou o comerciante do País do Fogo que ele supostamente estava protegendo. Daquele momento em diante, Orochimaru percebeu que este era um coringa que não se importava com as regras ninja normais. Não é de se espantar que ele se desse tão bem com o cansado ataque Kakashi. Vou ficar de olho em você, Link interrompeu numa ameaça direta, balançando a mão que brilhava com o sinal de revelação dos 5 elementos. Não tente nenhuma bobagem. Então você também descobriu isso. Orochimaru sorriu sem responder, embarcou obedientemente no Dragão da Terra com o grupo e voou em direção a Konoha. Talvez, ele refletiu, esta seja a chance de capturar Link. Afinal, apenas 2 outros poderiam realizar o Edo Tensei. Senju Tobirama, agora desaparecido, e o velho Sarutobi, que havia morrido. Se Link morresse. Orochimaru estava perdido em pensamentos até que viu o olhar de advertência e gélido de Uchiha Sasuke com Sharingan. Ele riu baixinho. Aquele pirralho do Link era incrivelmente cauteloso, nada parecido com um garoto de 11 anos. Na verdade, 12 até agora, certo? É mais um ano quase terminando. O tempo voa mesmo. Ele observou a paisagem passar rapidamente abaixo deles e então olhou para o céu azul imutável. O velho também se foi. Essa brisa está muito interessante. Capítulo 254. Um dia depois, no campo de treinamento 7 de Konoha. A liberação de vento, palma da vendaval.
Link completou o ninjutsu com sucesso. À medida que seu chakra desaparecia no ar, tênues correntes entrelaçadas de um fluxo de ar incolor surgiram ao redor de sua palma. Se fossem coloridas, poderiam parecer um pouco com os dados giratórios que aparecem nas mãos dos protagonistas durante Digimon Frontier quando eles evoluem, exceto que eram dezenas de pequenas rajadas de vento em movimento constante. Como Orochimaru e Namikaze Minato estavam ocupados decifrando as técnicas de Senju Tobirama, Link não podia ficar parado. Ele precisava aprender todo o ninjutsu que pudesse. Ufa! Ele ergueu a palma da mão, fechando o punho. O vento, ainda suave contra sua pele, se dissipou enquanto soprava levemente, mas rapidamente se recompôs em torno de seus dedos. A força do impacto jogou suas roupas e cabelos em direções caóticas e mutáveis, e enquanto o ar se agitava, um leve assobio surgiu. É evolução armada. Sob o olhar perplexo de Utakata, Link esfregou o punho com a palma da mão. Nada aconteceu. As correntes de ar em turbilhão não colidiram entre si. Dando um passo à frente, ele pegou um pedaço de rocha e lentamente aproximou sua mão dele. O vento fragmentou a superfície da pedra em pó fino, que rodou para cima. O poder destrutivo parecia bastante decente. Mas o som era incrivelmente irritante, o ranger e o corte constantes de pedras, não muito diferente de unhas raspando um quadro negro. Link reuniu um pouco mais de força, fazendo uma pose com olhar determinado. Então, deu um golpe em um pedaço maior de pedra próximo. Estrondo. As correntes de vento ao redor de seu punho aceleraram junto com seu soco, quebrando facilmente a rocha. Chakra sendo consumido. Link entendeu. Em suas mãos, palma de vento havia se transformado em algo semelhante a um mini modo de chakra de liberação de relâmpagos. A diferença era que não aumentava sua velocidade, mas sim sua defesa. Ela lembra um pouco a lança da terra, ambas eram formas de reforço corporal aprimorado pelo chakra elemental. Infelizmente, por enquanto, cobriu apenas a mão dele. Se pudesse cobrir o corpo todo, seria incrível. Ele não se importava com os selos de mão. Graças ao jutsu da palma mística, sua velocidade de tecer selos era incomparável. Ele podia produzir qualquer sequência que quisesse, levando-o ao limite físico dos movimentos de suas mãos. Mesmo assim, ainda era bastante útil, especialmente para desferir golpes mais pesados em combate corpo a corpo contra objetos. Quanto a golpear ou conter pessoas de verdade, ele não lhe faltava em métodos, fosse o selo dos 5 elementos ou a perturbação da via corporal. Acertar um toque basicamente encerrava a luta. Contra objetos inanimados, porém, havia muito a melhorar. A palma da vendaval consumia chakra constantemente para cortar, esmagar ou pulverizar matéria externa, enquanto praticamente não drenava chakra se não tocasse em nada. Era um jutsu que podia ser mantido ativo durante a batalha. Sua única falha era que ele não podia usá-lo simultaneamente com outros ninjutsus orientados para a palma. Algo estranho como o jutsu da palma mística ainda funcionava normalmente, mas se ele usasse o selo dos 5 elementos, a perturbação da via corporal ou a técnica de extração de doenças delicadas, o efeito da palma da vendaval seria cancelado. Um pequeno incômodo, mas ele podia simplesmente ativá-lo ou desativá-lo. E agora para a liberação de vento, grande avanço. Relembrando o conteúdo do pergaminho de ninjutsu, Link notou que grande ruptura e palma da vendaval não eram muito diferentes em princípio. Era como comparar liberação de terra, decapitação suicida dupla com liberação de terra, escondendo-se como uma toupeira. O conceito era o mesmo. Com grande ruptura, você sopra vento pela boca, com palma da vendaval você o gera a partir da sua mão. Ambos usam o fluxo de ar gerado fisicamente e o reforçam com o chakra do vento, aproveitando assim uma corrente maior do ambiente natural para atingir o oponente. Na verdade, era assim que a maioria dos ninjutsu funcionava no melhor cenário, aproveitando o que a natureza já tinha. Por exemplo, a liberação de água é mais eficaz onde a água de verdade, um pequeno gasto de chakra pode produzir uma técnica em larga escala. Ou a famosa liberação de relâmpagos, Kirin que aproveita os raios naturais. Porque quando a mesma quantidade de chakra é liberada, a liberação de terra produz as técnicas de maior escala, porque há terra por toda parte. Arremessar uma massa de terra no inimigo pode causar dano sem a necessidade de se preocupar em como gerar esse poder destrutivo extra. O vento também está por toda parte, mas apenas rajadas de ar não causam dano suficiente. Você precisa de mais chakra para intensificá-lo ou comprimi-lo. Já a liberação de terra pode simplesmente moldar o terreno existente e derrubá-lo. Então o mesmo custo de chakra produz um efeito maior. É claro que a liberação de terra tinha suas próprias deficiências. Além das artes secretas Rocha de Vagakuri e da liberação de explosão, a maioria dos jutsus de estilo terra de outras vilas tinham meios bastante limitados de infligir dano. Havia outro pequeno segredo nas artes shinobi. Qualquer natureza produzida exclusivamente por chakra, seja água, fogo, raio, terra ou vento, desaparece quando esse chakra se dispersa. Técnicas que dependem exclusivamente de chakra podem causar danos enormes, como Bijudamas ou Rasengan, que com alguma manipulação de forma, podem destruir a matéria no nível celular. Mas o problema é que vilões em estágio avançado, Nagato, Obito, Madara, Kaguya, podiam absorver ataques baseados em chakra. Danificá-los, na verdade, exigia energia natural, tornando o ataque baseado em senjutsu, ou matéria física. Estranhamente, quanto mais avançado o jutsu, menos eficaz ele se torna contra os chefes finais. Suspirar. Deixando esses pensamentos de lado, Link rapidamente refinou o chakra de natureza eólica, formou selos e liberou. Liberação de vento. Grande avanço. Qual foi o efeito? Ele fez uma pausa. Depois que seu chakra desapareceu, não percebeu que nada estava acontecendo. Em vez disso, parecia um pouco com a extração delicada de doenças, algo intangível havia se apegado a ele. Com um único pensamento, ele deveria ser capaz de aplicá-lo a si mesmo ou a outros.
Mas enquanto ele hesitava, essa sensação desapareceu, assim como a doença invisível ou enfermidade da extração de doença delicada se dissiparia se não fosse usada. Estranho para um ninjutsu de nível C. Normalmente, o grande avanço padrão usa uma quantidade moderada de chakra, mas não tão pouco a ponto de acabar em menos de um segundo. Outro jutsu mutante poderoso? Desta vez, Link aumentou o uso padrão de chakra em 3 vezes, relançou a técnica e rapidamente aplicou aquela sensação estranha em si mesmo. De repente, sua mente ficou cristalina, como se tivesse desvendado um segredo. Uma torrente de conhecimento vinda de sabe-se lá onde surgiu em sua cabeça, se unindo e combinando. Ele teve a sensação de que suas habilidades de costura haviam disparado para uma maestria divina, quase perfeita. Depois de uns 10 segundos, a certeza desapareceu. Ele sentiu uma pontada de arrependimento, sentindo falta daquele estado efêmero de ser um alfaiate sábio, capaz de costurar ou consertar qualquer peça de roupa. Espere, esse é o avanço? Livrando-se da estranha sensação de perda, Link percebeu que a liberação de vento, grande avanço, era uma técnica que causava avanços de curta duração em campos aleatórios. Isso foi um salto enorme para ele, passando de uma habilidade de costura quase nula para um nível profissional. Realmente um grande avanço, mas não era exatamente prático. Com um olhar perplexo, Link tentou lançar grande avanço novamente. Minha habilidade de ir ao banheiro agora é divina. Por favor, me chame de mestre de... Não, espera. Santo do cocô, eu consigo evacuar 3 quilos de uma só vez. Alguns momentos depois, ele balançou a cabeça, sentindo mais uma vez aquela sensação de arrependimento por perder sua habilidade recém-dominada. Pressionando a mão na testa. Aleatório. É aleatório. E lá estou eu, mais uma vez lidando com um ninjutsu de loteria desonesta. Link nunca sentiu tanta aversão por uma mecânica roguelike. Se fosse apenas um jutsu de substituição aleatório, tudo bem. Mas grande avanço? Então é isso. Ele vasculha todas as suas habilidades possíveis e concede temporariamente um salto enorme em uma delas aleatoriamente? Até funções corporais como defecar, respirar também conta? Acho que consigo inalar 3 litros de ar de uma vez, então me chamam de santo dos pulmões? Droga. Mesmo assim, pode ter algum valor de pesquisa. Ele poderia usar em outras pessoas, certo? Talvez para treinar um maníaco científico? A mente de Link fervilhava de possibilidades. Finalmente, ele decidiu que talvez ainda valesse a pena tentar, então lançou a grande abertura em si mesmo mais uma vez. Desta vez, ele adquiriu uma resistência avançada para reprimir a frustração emocional. Sentia que não importava o quanto o mundo o interpretasse mal ou o insultasse, ele conseguia sorrir apesar de tudo, como uma tartaruga de primeira linha. Sua pálpebra se contraiu. Determinado a não desistir, ele disparou mais um grande avanço. Desta vez, observou incrédulo enquanto a unha do seu mindinho esquerdo crescia espontaneamente, tanto que se arrastava no chão. Então, quando o jutsu expirou, ela encolheu de volta. Durante todo o processo, ele não teve controle algum sobre a unha. Ela simplesmente cresceu como se fosse natural. Sentindo-se igualmente desconcertado e exasperado, Link esfregou a bochecha. De fato, quando o nome de um ninjutsu original se distancia demais do seu efeito, o resultado mutado se torna completamente bizarro. Aparentemente, esse grande avanço pode romper temporariamente as limitações de alguém em qualquer domínio, seja uma habilidade aprendida, uma função corporal ou uma capacidade mental. E o efeito é aleatório. Toda a loteria está cheia de bobagens aleatórias. Se ele quisesse implementá-lo de forma eficaz. Uma visão passou por sua mente. Ele está confrontando Otsutsuki Kaguya, gritando avancem. Apenas para suas calças se rasgarem em um rasgo gigante como a boca de uma cobra. Kaguya é estupefata, revida com um ataque de vácuo dos 80 deuses, e sangue jorra por toda parte. Link se encolheu diante da dor fantasma, examinando reflexivamente a virilha. Graças a Deus, tudo estava intacto. Então essa técnica era, assim como o jutsu de substituição, algo para praticar ocasionalmente na esperança de produzir um resultado positivo. Talvez seja útil para criar clones de sombra com super habilidades aleatórias, como uma sombra de mestre alfaiate, ou, bem, espero que não aquela de cocô, já que clones não fazem cocô. Ele ficou parado no lugar, deixando sua imaginação correr solta. Escondidos nas proximidades, Uchiha Sasuke e o Takata mergulharam em silêncio contemplativo. Primeiro Link treina um jutsu de vento, depois ele alonga as unhas, depois ele verifica sua virilha. O que diabos ele está fazendo? Capítulo 255. Um dia depois em Konoha no laboratório. Após cerca de 2 dias de treinamento de liberação de vento, e enquanto Link estava no meio do treinamento de liberação de vento, rede lançada, ele recebeu uma ligação urgente para o laboratório para ajudar nos experimentos de Orochimaru, Sarutobi Hiruzen e Namikaze Minato. Primeiro, ele demonstrou o Edo Tensei. Logo depois Orochimaru, como alguém levando seu humor roxo ao máximo, cercou o rosto da criança recém-reanimada com um sorriso bizarro e um brilho de excitação nos olhos, até que Minato o puxou para longe. Isso deixou Link um pouco inseguro. Ele realmente havia ressuscitado um membro da Anbu ou apenas ajudado Orochimaru a ajustar as configurações do seu brinquedo? Mais uma vez. Depois de se acalmar, Orochimaru digitou no teclado por um tempo, ainda com alguns traços persistentes daquela mania no rosto. Ele queria se aproximar de Link e bombardeá-lo com perguntas, mas, infelizmente, o terceiro e o quarto Hokage estavam entre eles. E Sasuke e o Takata não saíam do lado de Link. Ao menor movimento suspeito de Orochimaru, Link seria levado embora pelo deus voador do trovão. Então, com o selo dos 4 símbolos que Minato havia colocado nele ontem, Orochimaru se veria cercado por 4 lutadores de nível Kage. E em poucos segundos, o primeiro Hokage e Tsunade chegariam de fora.
Afinal, ele ainda era um prisioneiro. Konoha estava preocupada com seus planos em potencial, então eles haviam levado suas medidas de segurança ao limite. Link hesitou antes, após ver os acenos do terceiro e quarto Hokage, os supervisores, dizendo: quase não temos mais ninguém que precise de reanimação, então precisamos acelerar os experimentos o máximo possível. Antes eles tinham enlouquecido demais. Konoha havia efetivamente produzido em massa lodo negro a partir de uma esteira rolante de moribundos, mas com o apoio de Utakata, Link já havia ressuscitado a maioria daqueles que precisavam e eram realmente possíveis de ressuscitar. Eles também precisavam se preocupar com vazamentos de informações, para que ninjas de baixa patente não fossem colocados na fila para reanimação. Os clãs também precisavam de sigilo. Senju Tobirama teria desejado instalar câmeras de vigilância em todos os complexos dos clãs, para que não houvesse chance de permitirem a ressurreição antecipada dos antepassados de cada clã. Tudo depende da sua posição, pensou Link. Mesmo sendo aluno de Nara Shikaku, ele estava firmemente na facção Hokage. Com a reanimação e o desaparecimento de Tobirama ainda em segredo, ele só conseguia manter a boca fechada. As dezenas de reanimados posteriormente eram, em grande parte, membros do núcleo e parentes da facção Hokage. O segredo deles ainda se mantinha. Ontem o Hokage havia terminado rapidamente de reviver toda a lista de pessoas que planejavam trazer de volta. Os recém-ressuscitados Anbu estavam no topo da lista de reservas, pessoas que precisariam de vigilância extra quando reanimadas. Tobirama havia deixado um plano de contingência, se não houvesse ameaça à vila, evitar reanimar muitos da lista de reserva ou dos clãs. E se ele desaparecesse, não ressuscitar ninguém fora da lista nomeada. Em termos de atitude, este segundo Hokage pode parecer apoiar o uso da técnica secreta da ressurreição, mas na prática, ele a limitava rigorosamente. Ele chegou a ter uma conversa pessoal com Link, enfatizando que o abuso desenfreado da reanimação levaria a grandes problemas no futuro. O milagre que transcende a vida e a morte não deve se transformar em uma profanação casual de ambas. Curioso, não é? O próprio mestre do Jutsu Proibido exigiu que ele fosse restringido, oficialmente rotulado como proibido. É simples, disse Orochimaru ansiosamente, recitando uma série de códigos. Eles podem contatar alguns dos meus subordinados mortos, então você pode ressuscitá-los, matá-los então. Calha a boca. Link lançou-lhe um olhar frio, interrompendo. Parados por perto, o terceiro e o quarto Hokage não disseram uma palavra. Embora Tsunade fosse oficialmente a quinta Hokage, o núcleo real aqui continuava sendo esse jovem notável. Mas ele era um bom garoto, educado com os mais velhos e disposto a respeitar a opinião de todos. Então, se ele realmente fizesse uma escolha, ninguém se oporia a ele, fosse a decisão certa ou errada. Ser um ninja sempre pesou no coração de quase todos os shinobi de Konoha, impossível de extirpar. Como em outro mundo, é fácil cortar uma mecha de cabelo da cabeça, mas difícil se livrar da mecha na mente. Até mesmo Ataki Kakashi, que mais detestava a profissão de shinobi, resistiu ao código principalmente por meio de palavras vazias e subversão pouco convicta. Link apenas balançou a cabeça internamente. Ele não ia mudar nada agora. O que quer que funcionasse a seu favor? Por que não? Que gentileza sua, disse Orochimaru alegremente, sem se ofender com a repreensão de Link. Mesmo com meus ex-subordinados inúteis, você está disposto a demonstrar um pouco de compaixão, Link-kun. Então, deixe-me perguntar. Você planeja continuar ou o quê? Link levantou a palma da mão, examinando o brilhante selo dos 5 elementos como se fosse um tesouro inestimável. Orochimaru suspirou silenciosamente e respondeu em tom sério. Infelizmente, é altamente improvável que consigamos desvendar a estrutura central e a lógica rúnica da técnica. Se realmente quisermos encontrar o Lord Tobirama, o segundo Hokage, teremos que replicar como o Jutsu era realmente usado. Na noite anterior, ele e Hiruzen e Minato haviam basicamente definido os passos de uso e a estrutura fundamental. Desenhar a fórmula não foi um grande problema, mas a estrutura do Jutsu e a teoria rúnica foram extremamente difíceis. Foi como decifrar um sistema de linguagem inteiramente novo. Sem as anotações pessoais de Tobirama ou conhecimento de Minato sobre ninjutsu espaço-temporal, eles provavelmente nem entenderiam a lógica da técnica. Para levar a pesquisa adiante, além de observar o Edo Tensei, eles tiveram que usar esse novo jutsu e observar toda a fórmula em ação. Inicialmente eles poderiam testá-lo em pequenos animais, invocações ou qualquer outra coisa, mas como uma pessoa havia desaparecido, eventualmente precisariam de uma pessoa para testá-lo. Daí a nova questão espinhosa. Quem ousaria tentar um teletransporte desconhecido e de ultralongo alcance? E uma vez teletransportado, como retornaria? Mal entendiam a fórmula ou as runas, então usá-lo recriaria a situação de Tobirama, um desaparecimento completo. Usar prisioneiros condenados à morte poderia permitir que confirmassem os efeitos do teletransporte, mas, no fim das contas, alguém precisava ir até lá, encontrar Tobirama e trazê-lo de volta. E o maior problema, eles precisavam do chakra de Link para ativar a técnica em primeiro lugar. Ou seja, do outro lado, precisariam de Link lá também. Tudo era incerto. Eles estariam arriscando o núcleo de Konoha e levando embora 3 Hokages. Não era uma decisão trivial. Quanto a Link, ele estava bastante ansioso por um novo mundo e novas aventuras. O verdadeiro problema era que eles não tinham nenhuma informação. Adentrar outro reino era basicamente morte certa. Se ele acabasse em algum lugar estranho e não conseguisse invocar Rashomon, o que aconteceria? Não se pode esperar que um invocador execute uma missão sem suas invocações, não é mesmo? Continuem os experimentos, disse o terceiro Hokage severamente.
Eles decifrariam as questões mais profundas mais tarde, depois de fazerem o que era possível no momento. Orochimaru apenas deu um sorriso irônico e não disse nada. Ele estava realmente curioso sobre o novo jutsu de Tobirama, e a oportunidade de pesquisar as artes secretas da ressurreição era tentadora demais para deixar passar. Caso contrário, ele não teria consentido voluntariamente em ser selado e trabalhar obedientemente para ele sob vigilância. Não era problema dele se eles decidiriam prosseguir com a experimentação completa. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 256. Várias horas depois, no laboratório, todas as figuras de alto nível de Konoha se reuniram silenciosamente para assistir Orochimaru desenvolver a técnica sob a supervisão de Sarutobi Hiruzen e Namikaze Minato, enquanto Link fornecia chakra ao pergaminho. Uma a uma, as inscrições no pergaminho emitiam um brilho tênue. Mas depois que todos recuaram prudentemente, nada mais aconteceu. A técnica foi ativada, mas não foi acionada automaticamente. Orochimaru observou o brilho cada vez mais fraco do pergaminho e, no final, todo o chakra armazenado nele se queimou, retornando-o a um estado de calma. Nada aconteceu? Ele franziu a testa. Não fazia sentido. Se apenas injetar chakra não surtiu efeito, por que Senju Tobirama desapareceu? Segundo o relato de Link, o segundo Hokage nunca formou selos ou liberou chakra. Ele nem sequer tocou no pergaminho. Estava a apenas algumas dezenas de centímetros de distância, observando-o de longe. Como ele poderia ter usado o jutsu? Talvez haja algum tipo de armadilha baseada em gatilho. Esse pensamento passou pela cabeça de todos. Minato, o mais próximo, formou selos para criar um clone de sombra, instruindo-o a cutucar e mover o pergaminho. Cada pequeno movimento deixava todos que assistiam tensos. Que tipo de jutsu era esse? O que desencadeou isso? Qual a distância que ele poderia alcançar depois de acionado? Ninguém subestimou a cautela ou a lógica de Tobirama, e presumiram que o mestre de jutsus proibidos pudesse ter criado algo extremamente sofisticado. Isso naturalmente levou a todo tipo de teorias mirabolantes. No entanto, depois que o clone das sombras repetiu o procedimento por um bom tempo, nada aconteceu. Assim que todos se convenceram de que poderia haver alguma reviravolta oculta, Hashirama levantou a mão. Há uma chance de Tobirama simplesmente não ter pensado muito sobre isso e usado o jutsu imediatamente? Impossível. Orochimaru e Sarutobi Hiruzen falaram em uníssono. Como mestre e discípulo, ambos tendo lido as anotações do segundo Hokage, deram bastante crédito ao famoso mestre do jutsu proibido. Mas depois de vários testes, incluindo Shimura Danzou se voluntariando para atuar pessoalmente como um testador do Esquadrão Suicida, nada aconteceu. Então deve ter sido um acidente. Sim, desencadeado pelo acaso. Orochimaru mostrou um sorriso enigmático, parecendo divertido com as tentativas dos 4 anciões de Konoha de desculpar o segundo Hokage. Cobrindo o rosto com uma das mãos, Hashirama suspirou repetidamente. Tobirama, aquele idiota. Usando um jutsu desconhecido de forma tão imprudente, sério. Ele odiava falar mal do irmãozinho pelas costas, mas aquilo tinha tentativa fadada ao fracasso escrito por toda parte. Todos abandonaram tacitamente o assunto e reiniciaram o experimento. Link canalizou o chakra novamente para a fórmula do pergaminho. Orochimaru jogou um coelho de laboratório do campo de treinamento 7. No instante em que tocou o jutsu brilhante recém-ativado, as inscrições se contorceram e se comprimiram, formando um vórtice que engoliu o coelho. Tentaram novamente com vários animais comuns de diferentes tamanhos e espécies. Todos os resultados coincidiram com o destino do primeiro coelho. É um jutsu baseado em contato, concluiu Orochimaru. Enquanto o chakra de Link o energizar, qualquer um pode usá-lo, mas o estado ativo não dura muito. Ele refletiu sobre a sequência anterior de runas que tinha visto, como elas se iluminavam para o ninjutsu de espaço-tempo, o que mudava, o que permanecia o mesmo, juntando tudo silenciosamente. Acho que entendi. Dos 3 pesquisadores principais, Minato foi o primeiro a falar, com uma expressão de realização no rosto. Apontando para a parte inativa do pergaminho, ele disse: esta seção aqui lida com a busca relacional. Aquela seção é para o direcionamento e aquela é para a transferência espacial. Ele explicou tudo. O princípio em si não era super complexo. O roteiro era simplesmente desconhecido. Com as anotações parciais de Tobirama e as comparações no local, ficou mais fácil entender o que a técnica totalmente implementada estava fazendo. O próprio deus voador do trovão conseguia lidar com um alvo difuso, como teletransportar uma bijudama do nada. Mas era muito impreciso e dependia muito da habilidade de um ninja sensorial. Este novo ninjutsu de espaço-tempo tinha uma função automática para procurar e localizar uma dimensão. Sarutobi Hiruzen assentiu. Além disso, notei agora mesmo. Quando o coelho acertou a técnica, a primeira inscrição a responder estava aqui. Ele gesticulou para um trecho que o próprio Tobirama não havia decifrado. Suspeito que seja para conectar mentes. Uma conexão com a mente, talvez transferindo quem a usou para o local desejado? Possivelmente. Havia detalhes que ainda não haviam definido, mas estavam no caminho certo. Orochimaru ouviu e tomou notas, oferecendo sua própria perspectiva. Os 3 conversavam animadamente, como se ignorassem o fato de que 2 deles eram reanimados e um era um prisioneiro. Link só entendia partes e partes. Parado ao lado como uma mera bateria de chakra. Ele entendeu a ideia principal, mais ou menos, mas não os detalhes da fórmula. Ele já havia esperado que Minato pudesse replicar o dispositivo cerebral externo que Tobirama usará, mas depois de se olharem por um tempo, ambos perceberam que não faziam ideia de como proceder. Bastante constrangedor. De qualquer forma, o plano de aprender a técnica Deus Voador do Trovão através de um cérebro externo havia fracassado. Assim que encontrasse um tempo livre, Link decidiu que poderia voltar a praticar a liberação de vento. Havia muito o que aprender. De volta aos negócios, os experimentos foram retomados a todo vapor. Tsunade e os 2 conselheiros da aldeia logo partiram para cuidar de assuntos oficiais.
Hashirama, junto com Sasuke e o Takata, ficaram parados como se estivessem ouvindo uma língua estrangeira. Passaram um dia inteiro assim, fazendo menos que Link, que pelo menos contribuiu com o chakra. Suas descobertas iniciais coincidiram com o palpite de Hiruzen. A lógica do jutsu era conectar-se a uma mente-espírito, procurar um local, confirmar as coordenadas e então se teletransportar. 3 mentes ainda podem derrotar uma, especialmente se essas mentes pertencerem a Orochimaru, capaz de aprimorar jutsus proibidos, além do professor de ninjutsu e de um mestre do espaço-tempo como Minato. Munidos das anotações de Tobirama, eles progrediram rapidamente. Em apenas 4 ou 5 dias, eles testaram animais normais, cobras e invocações serpentinas, doação de Orochimaru, além de alguns condenados à morte. Todos se teletransportaram para um local extremamente remoto, então invocá-los de volta estava fora de questão. Isso acabou com qualquer sonho de deixar chakra como um elo, atravessar para encontrar Tobirama e então invocar todos para casa. No mangá original, Naruto e seus amigos acabaram presos na dimensão Amenominaka de Kaguya e precisaram do poder combinado de todos os Hokage para invocá-los de volta. Link suspeitava que Tobirama pudesse ter acabado em outro mundo. Invocá-lo de volta provavelmente exigiria uma quantidade impossível de chakra. Ele não tinha ideia se um Jinchuriki do 10 Caudas ou Kaguya conseguiriam, mas Konoha certamente não. Dito isso, por que tão pouco chakra foi consumido ao se teletransportar para aquela dimensão distante? A explicação de Orochimaru foi que o chakra de Link era altamente incomum. E assim tudo voltou ao plano original. Link lideraria uma equipe, usando o jutsu para atravessar para o outro lado, encontrar Tobirama e descobrir uma maneira de usar o jutsu para voltar para casa. Capítulo 257. Noite depois de reiniciar Rashomon. Minato, quando você estiver lá, por favor, tenha muito cuidado. Sarutobi Hiruzen o advertiu. Entendido, Lorde Terceiro. Namikaze Minato assentiu. Ele usava sua capa branca característica de Hokage, com a kunai do deus voador do trovão pendurada na cintura. Dentro da bolsa de pergaminhos em seu peito, havia 3 pergaminhos selados com o chakra especial de Link, além de 2 pergaminhos contendo o ninjutsu espaço-temporal de Senju Tobirama. Estou deixando tudo para você. Senju Hashirama fez uma reverência profunda. Ele realmente não era muito versado em ninjutsu de espaço-tempo e não conseguia sacá-lo ou usá-lo corretamente. Se alguém fosse como vanguarda, havia uma grande chance de não conseguir retornar. Em Konoha, os únicos com esse nível de habilidade eram os 2 Hokage reanimados e um prisioneiro. Orochimaru obviamente não podia ir, Sarutobi Hiruzen não tinha tanta mobilidade quanto Minato. Mais importante ainda, Minato era um ninja sensorial extremamente poderoso, naturalmente adequado para explorar lugares onde o nível de perigo era desconhecido. No mangá, ele e Senju Tobirama certa vez sentiram flutuações de chakra em um campo de batalha a centenas de quilômetros de distância. Aprender o deus voador do trovão exigia não apenas conhecimento de fórmulas de espaço-tempo, mas também uma capacidade sensorial de ponta. A situação do outro lado era incerta. Enviar muitas pessoas para a primeira tentativa era impossível. Se algo desse errado, só causaria confusão. A melhor escolha foi Namikaze Minato, que dominava o deus voador do trovão. Era o homem mais rápido do mundo ninja e cuja capacidade sensorial era comparável à de Senju Tobirama. Ninguém queria exigir que um Hokage que já havia se sacrificado pela vila se sacrificasse novamente, mas Minato se voluntariou, disposto a correr esse grande risco. A expressão de Link era solene. Seja extremamente cauteloso. Seu corpo só vai durar umas 8 horas. Se você não conseguir voltar dentro dessas 8 horas, não sei o que vai acontecer. Ninguém tinha certeza se uma pessoa reanimada viajando para o que poderia ser um mundo diferente poderia retornar quando seu tempo acabasse. Tudo era uma incógnita. Ele expôs todos os riscos. Mesmo assim, o quarto Hokage decidiu aceitá-los. Pai. Uzumaki Naruto permaneceu a alguma distância, observando silenciosamente seu pai, que havia retornado dos mortos tão recentemente, e que estava prestes a embarcar em um novo perigo. Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo, sem dar um passo à frente. Minato foi até lá sozinho, colocando delicadamente a mão na cabeça do filho. Em voz baixa disse, Naruto, estou muito feliz em ver você nessas circunstâncias, não, no outro tipo. Originalmente ele esperava ver seu filho no momento em que o selo da Kyuubi fosse quebrado. O chakra pode ser tão misterioso, mesmo na barriga do ceifador, o chakra que Minato deixou dentro de Naruto permitiu que ele conhecesse seu filho. E quando reanimado pelo Edo Tensei, ele ainda agia como se tivesse visto Naruto. Desculpe. Ele puxou o filho para um abraço, sussurrou brevemente e depois o soltou. Sem hesitar, caminhou até o laboratório. Conto com você para cuidar da Kushina, Link. Minato falou com sinceridade. Sua esposa e filho eram o que ele mais amava. Seu filho estava vivo e bem, mas o paradeiro da esposa era desconhecido. Se a alma dela não estava na Terra Pura, quem sabia onde ela estava? Ele sabia que ela havia deixado o chakra em Naruto, então, ao desfazer o selo, eles a viriam. Por meio da conexão desse chakra, ela poderia ser guiada até a Terra Pura, contatada por um código secreto e de lá, convocada ou reanimada. Infelizmente, após ser invocado, ele tinha problemas mais urgentes para resolver, e Naruto ainda não havia se reconciliado com a 9 Caudas. A escuridão permanecia em seu coração. Desfazer o selo diretamente poderia ser perigoso. Mesmo assim, ele acreditava no filho, assim como naquela noite do ataque da 9 Caudas. Ele confiava nele sem sombra de dúvida. Link fez um sinal de positivo. Isso é um assunto que você deve resolver sozinho. Ele sorriu. Não pense que precisa assumir todos os riscos sozinho. Quarto Hokage. Aprenda a confiar nos outros.
Se você não voltar 5 horas depois de sair, o Sr. Hashirama e eu iremos salvá-lo. Com isso, ele derramou chakra na técnica e se aproximou de Uzumaki Naruto, que tentava conter as lágrimas. Deu um leve tapinha no ombro do Jinchuriki. Em tom relaxado, disse, um homem deve criar seu próprio filho adequadamente e cuidar de sua própria esposa também. Minato riu baixinho. No fundo, ele era o tipo de herói solitário. Por vários motivos, seu estilo de luta e vasta experiência eram baseados em eu lido com isso sozinho, porque ninguém conseguia acompanhar sua velocidade. Afinal, sua única parceira de verdade era sua esposa, Uzumaki Kushina. No mangá, quando lutava ao lado de Naruto, ele ainda pensava principalmente nela. A geração mais jovem certamente pode surpreendê-lo. Ele sorriu. Kushina, parece que nossa filha encontrou amigos maravilhosos. E agora, estou indo. Minato agarrou o pergaminho, não confiando mais sua esposa e filho a mais ninguém. Esperem por mim, Kushina Naruto. Ele deixou de lado seus pensamentos dispersos, lembrando-se de como Tobirama havia desaparecido com esse mesmo jutsu em uma dimensão desconhecida. Concentrando-se nas fotos, hábitos, bordões e impressões mentais do segundo Hokage reanimado, Minato ativou completamente o jutsu. Seu corpo desapareceu em meio a uma distorção semelhante a um vórtice. Naruto não conseguiu conter um pequeno grito, lágrimas e ranho escorreram em torrentes. Jiraiya deu um tapinha nas costas dele em apoio silencioso. Lorde Terceiro Orochimaru. Prepare o próximo pergaminho para ser lançado, disse Link, acalmando-se e suavizando o sorriso. Ele falou gravemente, se nem mesmo o Lorde Quarto voltar a tempo, então deixe-me ir até lá e ajudar. Não. A oposição mais feroz veio de Orochimaru. Você vai comigo, Link lançou-lhe um olhar de advertência, ignorando a veemente objeção de Orochimaru. Se estivessem indo para algum outro mundo desconhecido, Orochimaru seria um bom aliado. Por mais antipático que fosse, ele era o melhor sobrevivente do mundo Shinobi. Sarutobi e Hiruzen tinham uma expressão sombria. Não podemos deixar você correr esse risco. Vou liderar uma equipe para resgatar Minato. Se nem mesmo o quarto Hokage, capaz de usar o modo 9 caudas, conseguiu lidar com isso, os outros provavelmente não se sairiam melhor. Que tal usarem seus poderes mais fortes? Fora o Hokage reanimado, os shinobi vivos mais fortes da vila eram o Takata, o Uchiha Sasuke e o próprio Hiruzen. Eles também não sabiam como as reanimações funcionariam em outro mundo, então os vivos poderiam ter uma chance melhor. Mais importante ainda, os dois Hokages já haviam demonstrado sua posição. Não seria certo que ele simplesmente ficasse para trás. Link pensou por um momento. Lorde Terceiro, deixe conosco, interrompeu Senju Hashirama, bastante sereno. Link, você ainda é uma criança. Deixe conosco. Quanto ao futuro da vila, lembrando-se de como Tobirama o avisara que ele também renasceria para o futuro, Hashirama sentiu-se um pouco irritado e riu. Haha, ainda não sou muito bom em fazer discursos. Mas não há como nós, adultos, deixarmos vocês, crianças, enfrentarem tamanho perigo. Capítulo 258. 5 dias antes, em outro mundo. Você não sabe a senha, né? Ataque Kakashi estava com uma lâmina curta levantada à sua frente, enquanto sua outra mão sinalizava para seus companheiros de equipe atrás dele recuarem. Diante de um indivíduo misterioso de força insondável, ele não tinha capacidade de cuidar do elo mais fraco de sua equipe. É Ponte Kanabi. Kakashi sem Sharingan? Senju Tobirama tomou nota, lembrando-se dos registros de Konoha que ele havia revisado que a terceira grande guerra ninja, travada contra Iwagakure, terminou na Ponte Kanabi, marcando o nascimento de Sharingan Kakashi, um futuro candidato ao Hokage. De jeito nenhum eu deixaria passar algo assim nos dados históricos de Konoha. Você é Uchiha Obito? Seu olhar se voltou para o garoto Uchiha ao lado de Kakashi, seu tom severo. Ele não precisava de uma resposta. Através de seus sentidos aguçados, lendo o chakra e as microexpressões do garoto, além de ver a expressão estúpida no rosto do garoto Uchiha, Tobirama tinha sua verdade. Voltei no tempo. Cruzei dimensões? Um genjutsu? O que é isso? No mundo de Naruto não existe a noção de universos paralelos. Tobirama, deslocado de seu próprio mundo, não conseguiu compreender instantaneamente o que havia acontecido, deixando seus pensamentos confusos. O que devo fazer se acabei no passado? Voltar para Konoha e procurar Sarutobi? Isso é problemático. A julgar pela técnica precisa do chakra do Link, mas aquele pirralho do Link só vai nascer daqui a alguns anos. Tobirama interrompeu suas especulações. Ele colocou a mão levemente na testa da Kunoichi de Konoha, dissipando seu genjutsu. Vendo isso, Uchiha Obito presumiu que o estranho estava prestes a matar seu prisioneiro e avançou, gritando. Baque! Ele despejou muito chakra em seu ataque e acabou tropeçando, dando um show de cara no chão para os outros três. Kakashi, Obito. Os olhos vazios de Nohara Rin tremeram e voltaram à consciência. Ela viu, a uma curta distância, Kakashi brandindo uma lâmina cautelosamente. Então viu Obito com o rosto sombrio, olhando para ela, profundamente preocupado. Graças a Deus! Esse foi o pensamento que passou pela cabeça de Obito antes que ele fosse repentinamente arrancado do chão. Tem gente chegando. A cerca de 1 quilômetro de distância, provavelmente ninjas de Iva. Tobirama descartou o elo fraco. Lançando um olhar de soslaio, perguntou. Você consegue se mexer? Ele se dirigiu a eles de uma maneira que eles naturalmente pensariam na questão, em vez de se perguntarem por que algum garoto desconhecido estava dando ordens. Como alguém que serviu como Hokage, ele era muito versado em tais estratégias retóricas. Se sem problemas.
Rin ainda estava confusa, sem saber o que estava acontecendo. Olhando para o ninja de Iva morto no chão, depois para o garoto estranho que parecia ser um aliado, ela obedeceu e o seguiu para fora. Sua natureza era gentil, bondosa, generosa, abnegada, ou seja, indecisa e dócil. No campo de batalha, se um camarada ficasse preso sob uma rocha, ela não tentava resgatá-lo nem tomava uma decisão imediata, apenas se ajoelhava ali gritando. Como isso pôde acontecer? Sem querer ser muito duro com uma jovem garota, mas para os padrões ninjas em tempos de guerra, ela realmente atrasou os outros dois. Kakashi, alcançando o óbito, hesitou por um momento, não disse nada e então seguiu para fora da caverna. Tão brilhante. Rin ergueu a mão para proteger os olhos, começando a entender as coisas. Quem era aquela criança dando ordens a eles? Ela o observou com curiosidade. Ele estendeu 2 dedos para o chão, de olhos fechados. 6 ninjas no total. 2 às 10 horas, a cerca de 600 metros de distância. 1 às 8 horas, a cerca de 500 metros. 3 às 2 horas, a 700 metros. Eu vou cuidar dos 3 lá do outro lado. Kakashi, cuide dos outros 3. Você consegue, né? Kakashi respondeu com silêncio. Usando sua visão periférica, Tobirama olhou para Kakashi e Obito, que estavam parcialmente protegendo aquele ingênuo médico ninja. O canto de sua boca se ergueu imperceptivelmente. Eles podem ser um pouco verdes, especialmente aquele garoto Uchiha, mas eles realmente são bons garotos. Pensando nisso, ele desapareceu num piscar de olhos. Eliminar 3 ninjas de Iva, ou mesmo todos os 6, não foi problema. Graças ao truque de jutsu de Link, seu corpo havia melhorado um pouco. Confiando em suas décadas de experiência em combate e domínio do ninjutsu, mesmo com chakra limitado, ele conseguia facilmente derrotar oponentes de nível Jounin com um único golpe. Graças ao seu controle de chakra impecável e habilidades sensoriais praticamente imbatíveis, sua força se mantinha estável no nível Jounin de elite. Seria preciso alguém do nível Kage para explorar sua constituição mais fraca e reservas de chakra menores. Em uma emboscada combinando a mobilidade do deus voador do trovão, ele poderia matar alguém como Azuma Sarutobi facilmente. Ele só queria ver onde Kakashi estava naquele momento, deixando-o com 3 inimigos. Salpicos. Esse é o som de sangue jorrando e uma kunai perfurando a têmpora. O pensamento passou pela cabeça de Tokubetsu Jounin Sumashi de Iva. Seu coração apertou. Quem quer que conseguisse matar silenciosamente seus 2 subordinados tão perto devia estar em cima dele. Qualquer reforço poderia ser apenas uma armadilha. Ele formou um selo com uma mão, acelerando a moldagem de chakra. Ele tentaria a cintilação corporal para fugir daquele inimigo perigoso. 2 sons quase simultâneos, um de cintilação, o outro de um ataque cortante cortando o ar. O que? Sumashi tinha acabado de se afastar do seu local original com uma cintilação corporal, mas o inimigo já estava esperando em seu ponto de aterrissagem, atacando com antecedência. Ele não conseguiu reagir a tempo. Por toda parte. Baque. O rostinho de Tobirama parecia completamente relaxado. Esses ninjas modernos estavam muito abaixo da antiga era dos estados combatentes, tanto em experiência quanto em habilidade. Isso era, claro, uma coisa boa. Somente em paz os shinobi podiam se dar ao luxo de matar menos. Paz. Estou parecendo cada vez mais com meu irmão. Ele interrompeu esse pensamento abruptamente, erguendo o líder inimigo inconsciente Sumashi, removendo qualquer traço de cheiro e som. Com alguns saltos por cima das copas das árvores, foi observar a luta de Kakashi. Ufa boom! É inteligente sabendo das informações à frente, você coloca marcadores explosivos no caminho do inimigo solitário. Em meio à fumaça, um cadáver destroçado caiu. Em outra parte da floresta, 2 outros ninjas de Iva ouviram o barulho e avançaram cautelosamente. Após alguns segundos de vigilância, um deles se aproximou. De repente, aquele cadáver ensanguentado saltou, atacando. Uma lâmina curta escondida brilhou, cortando o inimigo mais próximo com um só golpe. Usando o jutsu de transformação para imitar um cadáver. Apenas um truque típico de campo de batalha. Mas, o inimigo sendo fatiado virou barro. Um verdadeiro shinobi de campo de batalha não seria derrotado tão facilmente. E agora, o que vem a seguir? Tobirama refletiu, observando com grande interesse. Capítulo 259. Svi. O ataque fracassou. O cadáver, com o rosto ainda coberto de sangue, lançou uma fuma shuriken invocada contra um inimigo que avançava. Rachadura. O ninja de Iva, que havia usado o clone da terra para atrair seus adversários, emergiu do chão, agarrando as pernas do cadáver com as 2 mãos e puxando para baixo. Estrondo. O jutsu de transformação foi dissipado, revelando o Uchiha óbito no lugar do cadáver. No mesmo momento, a fuma shuriken girando no ar voltou para ataque Kakashi, cuja kunai deslizou habilmente contra a garganta do inimigo. Todos os ninjas sob o comando de Sumashi eram Chunin, com competência individual inegável. Mesmo tendo perdido seus companheiros, eles permaneceram calmos. Um deles estava prestes a eliminar um inimigo que havia agarrado quando uma kunai voou, e a rajada de ar o forçou a recuar um passo e perder a chance de matá-lo. Nohara Rin agarrou uma kunai, posicionando-se protetoramente diante de Obito, cuja única cabeça se projetava do chão. Ela observava cautelosamente os inimigos agora encurralados, à frente e atrás. Por mais inexperiente que fosse, ela ainda era uma Chunin, e uma ninja médica bastante rara. Seu controle de chakra era de primeira linha, comparável ao papel que desempenharia no futuro como Sakura no time 7. Os ninjas de Iva estavam suando frio. Aquele pirralho mascarado de Konoha era realmente forte.
Seu comandante Sumashi ainda não havia aparecido, e eles não tinham ideia do que havia acontecido com seus outros camaradas. E será que esse lugar inteiro é uma armadilha? Ele teve o mesmo pensamento que seu líder Sumashi, apertando sua kunai com mais força em desespero, pronto para uma luta final. A figura de Senju Tobirama surgiu como um fantasma, esfaqueando o inimigo até a morte e, em seguida, saltando de volta para um galho de árvore. Com um pé sobre Sumashi inconsciente, ele disse: "Vocês demoraram. Não é ruim, mas é apenas aceitável." Confiando uns nos outros, coordenando-se para lutar, dividindo as tarefas adequadamente, alertas o tempo todo. Além disso, eles ainda não tinham revelado o que logo seria o famoso jutsu, o Chidori. Ataque Kakashi. Para alguém tão jovem, não é de se admirar que ele tenha se tornado um jounin. O rosto de Tobirama permaneceu impassível enquanto ele silenciosamente aprovava em sua mente. Então, ele virou a cabeça ao sentir uma chegada repentina. Pela sua aparência, deve ser Namikaze Minato. Comparado ao Uchiha Obito, o futuro quarto Hokage era muito mais reconhecível. Muitos dados sobre ele permaneceram nos registros de Konoha, e seu rosto na pedra do Hokage estava esculpido no local mais visível. Namikaze Minato, parecendo um pouco perplexo, mas mantendo a calma, disse: "Quem é você? Leve-me de volta para ver Sarutobi, o terceiro Hokage." Tobirama recitou uma série de códigos. Eram aqueles que ele havia combinado com seus subordinados em seus dias de Hokage. Infelizmente, ele nunca mais conseguiu usá-los depois de sua última batalha. Com base em seu conhecimento sobre Sarutobi, mesmo que os códigos tivessem sido descontinuados há muito tempo, Sarutobi ainda o encontraria assim que os ouvisse. Munido do que estava na cabeça de Tobirama, conquistar sua confiança não seria difícil. Havia apenas um problema. De repente, Tobirama olhou fixamente para a caverna, captando um chakra muito familiar. Incrivelmente familiar. Madara. Sem dúvida, esse é o chakra do Madara. Sua mente acelerou. Mesmo que tivesse passado apenas brevemente, ele não se enganaria. Desculpou-se Minato, correndo para frente num piscar de olhos tão rápido que chegou quase à frente de sua própria voz, apenas para ficar surpreso. A criança misteriosa, que parecia momentaneamente atordoada, desapareceu quase no mesmo instante que ele. Tão rápido? Alguém consegue igualar a minha velocidade? Minato ficou atônito. Ele imaginou que, contanto que marcasse o outro com sua marca do deus voador do trovão, não haveria problema, fosse o garoto um espião ou genuíno. No entanto, demonstrar tamanha velocidade e reflexos significava que ele não conseguiria lidar com essa pessoa tão facilmente. Svi. Minato ativou a técnica do deus voador do trovão, magnitudes mais rápidas que uma cintilação corporal normal, aparecendo no topo de uma árvore onde ele havia colocado uma kunai especial de antemão. Svi. O que? Ele errou novamente. O estranho parecia estar usando algo muito parecido com o deus voador do trovão também. Minato não tentou outro ataque. Franzindo a testa do topo da árvore, perguntou seriamente: "Quem é você exatamente?" Ele estava começando a acreditar que a pessoa poderia ser realmente o mensageiro do terceiro Hokage. O chamado ninjutsu secreto de espaço-tempo vinha do segundo Hokage. Mesmo em Konoha, poucos tinham a aptidão necessária, e Minato era o único que realmente a usava em combate real. O fato de aquela criança aleatória aparecer, do nada, parecia confirmar a história da qual ele inicialmente duvidara. Tão rápido. Ataque Kakashi também ficou perplexo. Era a primeira vez que via alguém com a velocidade estonteante de Minato Sensei, e o estranho era apenas uma criança. "Leve-me para ver o terceiro Hokage", repetiu Tobirama gravemente. Após receber um aceno afirmativo, juntou-se ao grupo de 4 homens de Minato para deixar a floresta. Olhando de longe para a caverna com acontecimentos desconhecidos, sentiu-se um pouco inquieto. Se Madara já estivesse aqui naquele momento, sem Link ou seu irmão mais velho ao seu lado, não haveria como Konoha enfrentar Madara. Sua única esperança era que o momento de sua jornada permitisse que Link e os outros viessem ajudar em breve. Nas profundezas daquela caverna, na escuridão silenciosa, "Senhor Madara, este é Senju Tobirama, que chegou a este mundo junto comigo." O Zetsu negro do futuro gradualmente se fundiu ao corpo de um Zetsu branco, falando respeitosamente. Velho e frágil, Uchiha Madara observou o agora jovem Tobirama partir, sentindo algo novo se agitando em seu coração, e seus olhos ganharam uma luz diferente. Momentos antes, enquanto ele descansava em sua base subterrânea, outro Zetsu negro, alegando ser do futuro, apareceu. Sendo um produto da liberação Yin-Yang, agora havia 2 Zetsu negros exatamente iguais. Nem mesmo Madara conseguia discernir qual era o original e qual era o futuro. Inicialmente cético, ele viu e sentiu Tobirama com seus próprios olhos. Sem dúvida, esse foi o homem que matou Izuna pessoalmente. Uma expressão sombria atingiu o rosto idoso de Madara. Se este novo Zetsu negro realmente viesse do futuro, isso significaria que no futuro, ele realmente perderia. Perdido para Shirama e um certo Link, um pirralho de Konoha. E o destino de Uchiha Obito, que deveria ser um instrumento de Madara, havia acabado de ser alterado. Mas nada disso importava agora. Madara tinha um novo plano. Originalmente, ele pretendia que Nagato passasse anos coletando informações e bestas com cauda, usando a reencarnação Rin para revivê-lo e permitir que ele reaparecesse na fase final. Mas se o futuro tivesse mudado assim, e técnicas para viajar no tempo agora existissem, ele não precisaria mais morrer e esperar na Terra pura para ser trazido de volta. Um jutsu que se comunica com os mortos, um jutsu que reanima e ressuscita, um jutsu que atravessa o tempo. Link. Ele decidiu imediatamente que recuperaria seu Rinnegan, capturaria Tobirama do futuro e descobriria como capturar Link. Ele tomaria conta do seu próprio futuro com as próprias mãos. Capítulo 260. Terra da Chuva, em uma cidade deserta sob uma ponte. Padrão.
Toneladas de chuva pareciam fundir o céu e a terra em um só. E Aiko, observando o tempo cada vez mais violento lá fora, tinha uma expressão pensativa. Ele não tinha certeza do porquê, mas por algum motivo, ele se sentia incomodado com Nagato, que havia saído em uma missão, mas com o poder de Nagato. O que houve? Konan ficou ao lado dele e perguntou baixinho. Recentemente, graças a todos os seus esforços, mais e mais pessoas aceitaram suas ideias, tentando construir uma paz que não dependesse da força, e seu nome estava começando a se espalhar pelo mundo Shinobi. Tudo parecia caminhar para um futuro brilhante. Talvez eles próprios não vivessem o suficiente para ver a paz com seus próprios olhos, mas alguém tinha que começar o trabalho. E aí olhou para o céu distante e sombrio por um tempo antes de falar. De repente tem um mau pressentimento. Nagato não voltou na hora combinada. Konan, você poderia ir procurá-lo. Que tal deixar você aqui sozinho? Konan hesitou. Em teoria, ela deveria permanecer ao lado do líder, mas a ausência de Nagato também era preocupante. Não se preocupe comigo. E Aiko deu um pequeno sorriso, agarrando a grande espada cravada no chão. Eu sou bem forte, sabia? Prossiga. Konan assentiu, deixou o abrigo da ponte e gradualmente desapareceu na chuva. Nagato. E Aiko observou silenciosamente por um tempo, uma avalanche de pensamentos girando em sua mente. Em tempos de guerra, nenhum lugar era verdadeiramente seguro. Devido à sua localização, assim que surgia um conflito, a Terra da Chuva estava fadada a se tornar um campo de batalha. Mais uma vez Konoha, Iwagakure e Tsunagakure avançaram furiosamente pela Terra da Chuva, assim como na primeira vez em que encontraram Jiraiya-sensei. Mas naquela época, Anzo, que sozinho preservara alguma aparência de paz na Terra da Chuva, havia envelhecido. Ninguém mais conseguia impedir essa guerra crescente. Aquele que na infância, certa vez gritou que faria as grandes nações sentirem a mesma dor, não teve escolha a não ser ceder diante da dura realidade. A força deles, não era nem de longe suficiente para atingir esse objetivo. Então tudo que eles podiam fazer era esperar estabelecer uma paz que não dependesse da força. Ingênuo, mas era assim. Ele sabia perfeitamente que não havia paz neste mundo. Paz sem força nada mais era do que a benevolência dos fortes, algo que ele reconhecera como uma verdade simples desde a infância. Mesmo assim, ele precisava acreditar. Se acreditasse, outros também acreditariam e se uniriam a ele. Então, se obtivessem poder suficiente, poderiam fazer com que as 3 grandes nações devastadas pela guerra os vissem, os ouvissem e, finalmente, negociar uma medida de paz para a Terra da Chuva, usando a própria paz como meio. Quando Nagato estivesse totalmente crescido, seu par de olhos deveria trazer paz genuína, certo? Paz, hein? E Aiko observou gotas de chuva batendo em poças no chão, ondulações se espalhando em círculos. Onde ninguém podia ver, ele soltou um suspiro cansado, revelando o olhar vulnerável que nunca demonstrava na frente de ninguém. Mesmo a paz sem depender da violência ainda exigiria sacrifícios de vidas para ser mantida. Ele esperava ser o último a morrer, deixando seus 2 companheiros vivos. Perto da ponte Kanabi, no topo de uma caverna destruída. O espaço se distorceu por um instante, e Namikaze Minato, com todo o seu corpo brilhando em ouro no modo 9 caudas, apareceu do nada. E aqui, instantaneamente ele ampliou sua capacidade sensorial, descobrindo que o terreno ao redor parecia muito familiar. É ponte Kanabi? O jutsu falhou. De Konoha até a ponte Kanabi não era muito longe, dentro do alcance confortável para o deus voador do trovão, mas um jutsu de espaço-tempo que nem mesmo técnicas de invocação conseguiam reverter não deveria deixá-lo tão perto. Minato desapareceu abruptamente, reaparecendo no chão próximo. Em sua mão, ele pegou uma enorme esfera giratória e a jogou no chão. Estrondo. A explosão e a fumaça resultante se dissiparam para revelar um único Zetsu branco, que ele puxou do subsolo com uma mão. Minato aplicou habilmente uma fórmula de selamento no Zetsu branco. De fato, Konoha já havia encontrado uma dessas estranhas criaturas antes. Link a havia capturado em Amegakure. Supostamente era metade de Zetsu e após o exame de Tsunade, foi determinado que se tratava de uma entidade criada a partir das células do primeiro Hokage. Ele não esperava ver um aqui também. Sinto algum chakra familiar. Ele aguçou ainda mais seus sentidos, detectando certos chakras reconhecíveis, e sua expressão mudou. Franzindo a testa, tentou levantar qualquer genjutsu em potencial, mas não encontrou nada. Isando o Zetsu branco inconsciente, ele se afastou bruxuleante e logo chegou a um acampamento que lhe parecia muito familiar. Sua chegada chamativa causou alvoroço. Logo, um jounin de boné azul e bigodes curtos apareceu e se dirigiu a Minato em tom amável. Minato, voltou tão cedo? Minato ficou um pouco surpreso. Ele conhecia esse jounin. Eles tinham uma boa relação, tendo comandado as forças de defesa de Konoha na linha de frente. Mas o homem deveria ter se aposentado há muito tempo. Por que ele estava tão jovem agora, estacionado perto da ponte Kanabi? E aí? Mimura Maki, evidentemente confuso, reconheceu o chakra e o rosto de Minato e não viu motivo para códigos secretos. Poucos dias antes, Minato salvara. Obviamente, era o famoso flash amarelo. Mas por algum motivo, Minato agia como se não o conhecesse. Minato manteve a compostura, desativando o modo 9 caudas. Ele o seguiu até o acampamento. Questionando as pessoas sutilmente, ele descobriu que ele tinha acabado de eliminar mais de 50 ninjas de Iva, completando a missão da ponte Kanabi. Ele também descobriu que Kakashi, Obito e Rin já tinham saído para outra tarefa. Isso é passado? Viagem no tempo, talvez. A vida de Kakashi mudou, Obito ainda está vivo. Deve ser obra do Lorde Tobirama. Meu desaparecimento deve estar relacionado a ele. Ele rapidamente adivinhou a verdade, lembrando-se de como aquela guerra havia se desenrolado. Arranjando uma desculpa para partir, entrou novamente no modo 9 caudas e circulou pelos campos de batalha locais. Quanto mais via, mais convencido ficava de que havia aterrissado no passado. Muitos rostos antigos, pessoas que ele até mesmo matara pessoalmente. E o cenário da guerra combinava perfeitamente.
Agindo com cautela, ele não fez nada extra e retornou à Ponte Canabi. Ele havia perdido muito tempo apenas tentando descobrir quando e onde estava. Não havia mais tempo para procurar Senju Tobirama. E de qualquer forma, sua missão nunca foi encontrar Tobirama, mas sim sondar o ambiente para que pudessem localizá-lo mais tarde. Sua expressão se complicou ao sentir o chakra de um Minato se aproximando de longe. Segurando o pergaminho, ele desfez o selo que continha o chakra de Link, com o objetivo de retornar ao seu lugar. O jutsu foi ativado novamente. Ele não conseguia evitar sentimentos contraditórios. Naquela época, Kushina ainda não estava morta, e a ideia de outro Minato abraçando sua amada, mesmo que tecnicamente fosse ele mesmo, lhe causava uma nítida sensação de desconforto. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.